Glória a Deus. Os teens vão subindo aí. Feche os seus olhos mais uma vez. Jesus, reconhecemos e compreendemos a necessidade que temos da Tua presença em nós e através de nós. Reconheço a minha limitação, o quão pecador eu sou e careço da Tua misericórdia, do Teu perdão, do Teu sangue sobre a minha vida todos os dias. Ah, Paizinho, é um privilégio poder Te servir, é um privilégio poder ser usado por Ti, mas como eu careço da Tua misericórdia todo o tempo. Então, mais uma vez, meu Deus, que o Senhor possa me alcançar. Alcance esse lugar, alcance a cada um aqui, meu Pai, com a Tua graça, que nós possamos ser totalmente envolvidos com a Tua presença. Alinha o nosso coração ao Teu, alinha o coração dos Teus filhos, alinha o coração da Tua igreja ao Seu coração. Jesus, que possamos compreender o que o Senhor quer fazer nesse tempo através da Tua palavra. Que possamos não só ministrar céus abertos, mas que possamos viver céus abertos em nossa casa, na nossa família, por onde estivermos. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, que ela cumpra o propósito para o qual ela foi determinada. Aviva-nos, ativa-nos a Tua obra, Pai. No poder que há no nome de Jesus, nós Te engrandecemos para todo sempre e sempre. Amém. E amém. Deuteronômio 28, versículo 12, diz assim: o Senhor abrirá o céu, o depósito do teu tesouro, para enviar a chuva à sua terra no devido tempo, e abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. Parece que nós vamos continuar a palavra de dízimo de oferta, né? Mas não é não. Não foi de propósito. O que nós precisamos entender aqui é que quando nós falamos e tratamos de Cristo, da eternidade de Cristo, de céus abertos, precisamos entender que uma palavra pode mudar todas as coisas. Existem momentos em nossas vidas que parece que tudo está fechado, tudo está conturbado, parece que está difícil ouvir a Deus, parece que está difícil ouvir o que o Senhor está falando para aquele tempo. Deuteronômio 28, no versículo 23, fala que o céu, muitas das vezes sobre a nossa cabeça, será como de bronze, e o chão debaixo de vocês como de ferro. Esse versículo, quando ele fala o céu de bronze, ele representa um momento de seca, um momento de extremo silêncio de Deus. O bronze fala que ele reflete o sol e não deixa passar a chuva. Simboliza o quê? Que nenhuma gota de água cai do céu para abençoar, que nenhuma gota de água cai do céu para abençoar as plantações. O contexto aqui é esse. Quando eles falam de terra, a terra de ferro representa um solo completamente ressecado. Ele é tão duro que não consegue ser fértil. É um solo infértil. Ele não consegue absorver as sementes e acaba impedindo o cultivo de alimentos. Acaba impedindo que os alimentos germinem e cresçam. E talvez na nossa vida, nós olhamos e não vamos generalizar, toda a minha vida está assim, não. Às vezes algumas áreas da nossa vida está desse jeito. Como assim? Precisando de chuva. Porque olhamos e está como a terra seca, que a gente até tenta cavar, a gente até tenta lançar algumas sementes, mas a terra não absorve,
a terra está seca. A pergunta para mim e para você é: qual área das nossas vidas nos dias de hoje muitas das vezes está assim? Você já parou para pensar nisso? Faz uma análise aí do seu tempo, de tudo que você está fazendo, de coisas que você está tentando e parece que não vai. Mas a boa nova nessa noite é que quando o céu se abre, a chuva vem e tudo é transformado. Tudo é transformado. E é lindo isso, não é? Glória a Deus. Quando eu falo assim, não, a chuva veio. É lindo se eu chegar para você e profetizar sobre a sua vida um tempo de chuva, de abundância, de colheita, e você fala, glória a Deus. Então nós queremos a chuva, queremos a abundância. Mas se lembrem de uma coisa: normalmente, antes da chuva cair, tudo escurece, nós não conseguimos enxergar nada, começa a ter raios, relâmpagos, trovões. O que eu quero dizer para você essa noite é: se em fases da sua vida está tudo escuro, e você olha, a terra está seca, você olha para o céu, está escuro, não consegue enxergar nada, permaneça e tenha fé, porque é sinal de que a chuva está por vir. Precisamos nos atentar, precisamos estar atentos e permanecer, porque senão nós poderemos não enxergar o que realmente vai acontecer ou o que está acontecendo. Pastor, mas como que o céu se abre? Como que o céu vai se abrir? Precisamos estar atentos a algumas coisas que tantos precisamos, né, fazer. Clame ao Senhor. É um ato, quando eu falo clamar ao Senhor, é um ato de ação, de clamar, de bradar, ou seja, dizer em voz alta. A Bíblia diz assim: clame a mim e responder-te-ei. Jesus está dizendo: olha, pode clamar, me busquem e vocês vão me encontrar. Mas nós estamos tão preocupados com os vendavais, com os trovões, com os relâmpagos. É como se estivesse na nossa casa e de repente começa a dar aqueles raios, estalando tudo, e você fala: meu Deus, vai queimar isso, vai queimar aquilo. E não nos atentamos ao que realmente está para acontecer. A chuva está por vir. E o que Jesus está dizendo é: clame a mim, busque-me. Porque muitas das vezes é o próprio Senhor, pasmem, que fecha os céus. Que isso, pastor? Que doideira é essa? Sim. 2 Crônicas 7, no versículo 13, fala assim, o Senhor falando: se eu fechar o céu para que não chova, ou eu mesmo mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, o Senhor está falando. Então muitas das vezes nós estamos colocando culpa em N situações, mas o que o Senhor está querendo é: se volte a mim, clame a mim. É como se Jesus, como se o nosso Pai Celestial estivesse nos chamando a atenção: olhe para mim. Porque no mesmo texto que fala exatamente isso, se eu fechar, se estiver tudo fechado, se o Senhor fechar e estiver enviando coisas que você não está conseguindo, não está entendendo, clame a mim. No versículo 14 fala assim: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face,
É só isso? Não, eu também preciso me afastar dos maus caminhos. Então existe um processo aí, para que a chuva venha. Eu preciso clamar, eu preciso orar, eu preciso buscar a face de Deus, me afastar dos caminhos aonde eu estou, porque Deus não fecha os céus à toa. Vou fechar o céu. Na maioria das vezes, para não dizer todas, nós estamos trilhando por caminhos que Ele não quer. E Ele está nos chamando de volta. Então Ele está dizendo: olha, se você fizer isso, se você clamar, se você buscar, se você se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Mais do que isso, Jesus fala assim: olha, os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. E aqui eu quero trazer a realidade não só desse lugar da igreja, que o Senhor está ouvindo as orações desse lugar, mas também as orações que você fizer na sua casa, no seu ambiente, no seu trabalho. Dos céus Ele ouve. O céu de bronze, ele normalmente tira de nós a vontade de clamar, por um motivo só: para que você não abra a sua boca. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você clamar, coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. E às vezes nós estamos no deserto, olhamos e falamos: não, pastor, eu estou num deserto. Você já deve ter ouvido em outras ministrações, outras pessoas, não sei se já ouviu, se não ouviu eu vou falar agora. A maioria dos desertos que nós estamos, é o próprio Senhor quem nos leva. Só que tem um detalhe: se você falar comigo assim: pastor, estou num deserto, eu vou virar para você com convicção e falar: se o Senhor te levou, você está sendo sustentado no deserto. Por mais que seja quente, seja árido, seja difícil, seja complicado, o Senhor está. Sabe aquele momento que você fala assim: pastor, estava passando uma prova, mas não faltou nada. Pastor, está difícil, está complicado, mas não tem faltado nada. É engraçado. O Senhor é quem te sustenta. O povo de Israel estava no deserto e o Senhor provendo o sustento para ele em todo o tempo. Eu estava lendo esse texto hoje lá em casa. Êxodo 16, versículo 14, fala assim: depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhante à geada, estava sobre a superfície do deserto. À noite caiu a geada. Quem aí, eu não sei se você já esteve em um lugar muito frio, que a grama fica branquinha. Não estou falando de neve não, estou falando de geada mesmo. Por cima da grama assim fica branquinha. Mas quando o sol vem, o verde aparece. Só que aqui não. A Bíblia diz que quando a geada se foi, quando o orvalho se foi, por cima ficou parecendo flocos. Vou colocar flocos de neve, só para você entender. Por cima. Quando a Bíblia diz que quando eles viram aquilo, eles falaram assim: o que é isso? Eles não sabiam, eles não estavam nem imaginando o que estava acontecendo. Aí Moisés fala com eles: esse aí é o pão que o Senhor te dá. Esse é o pão que o Senhor está te dando para você comer. Aí muitos conhecem a palavra ou maná, né? Sabe a tradução de maná o que é? O que é isso? Essa é a tradução de maná.
Mas muitas das vezes a gente pensa, maná é pão. Não, maná é, o que é isso? Quem é o pão que nós precisamos conhecer todos os dias? Quem é o pão que o Senhor fala assim, que todos os dias Ele nos dá? Fazendo uma analogia e trazendo para dentro da vida com Cristo, quando você volta lá no início em Adão, todos os dias o Senhor estava com Adão, em um determinado tempo do dia. Você vai ver na Bíblia, lá na frente, Jesus dizendo assim: eu sou o pão da vida. O que Jesus está dizendo para mim e para você é: eu sou o teu pão diário. E às vezes nós queremos chuva e não estamos alimentando o pão diário. E o que Jesus diz? Ele fala assim: olha, quem não come e não bebe de mim, não faz parte de mim. A oração que Jesus nos ensinou é o quê? O pão. A gente ora todo domingo aqui depois do culto. Você ora na sua casa, eu não sei, mas domingo depois do culto aqui no final, a não ser domingo passado, né? Até me cobraram. Cadê a oração do Pai Nosso, pastor? A gente encerrou o culto e acabou, e amém, glória a Deus, amém. Então todos os domingos depois do culto a gente fala, né? O pão. Então o pão é só meu? O pão é só seu? O pão é nosso. E nós queremos que o céu se abra sobre nós, mas nós não temos alimentado do pão diário de Jesus. O que isso tem a ver? O que é isso que todos os dias temos que clamar para que o céu se abra? Todos os dias nós precisamos clamar para que o céu se abra e o maná, o pão diário, venha para nós. Entende? Por isso que todos os dias nós precisamos clamar. Todos os dias precisamos pedir para que o céu se abra. Todos os dias nós precisamos clamar ao Senhor, falando: Deus, mais este dia, que o céu se abra. Em outras palavras, eu estou dizendo que o pão celestial, que Jesus desça mais uma vez e me sustente mais este dia. Eu estou falando de forma simples, para que todos nós possamos entender a necessidade de clamar para que o céu se abra. Porque parece que existe tempo que está tudo fechado. E às vezes no processo ficamos escondidos e começamos a não clamar mais. E o Senhor está dizendo essa noite mais uma vez para mim e para você: comece a clamar, porque os céus vai se abrir. O Espírito Santo, ele mais uma vez, eu acho complicado dizer isso. O Espírito Santo vai descer sobre nós. Eu sou mais do entendimento que o Espírito Santo ele vai ser ativado em nós, porque o Espírito Santo já está dentro. Se você precisa que o Espírito Santo desça, aí que você tem que clamar mesmo. Mas sim, nós cantamos que venha o teu reino, que venha o teu Espírito, para ativar dentro de nós, amém? Então precisamos clamar, para sermos ativados pelo Espírito Santo, precisamos buscar. Precisamos pedir ao Senhor a chuva. Se a terra está seca, peça ao Senhor a chuva. Zacarias 10, no versículo 1, fala assim: pedi ao Senhor chuva no tempo, pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhe dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Mais uma vez eu estou dizendo, a Bíblia está nos dizendo que é a cada um.
Ele vai derramar conforme a sua busca, conforme o seu pedido, conforme o que você clamar. Em outras palavras, resumindo, os céus estão sobre nós. O que nós precisamos aprender e viver em fé é levantar as nossas mãos e acessar. Pastor, eu estou precisando de um milagre extraordinário, eu estou precisando de um milagre, eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma cura, eu preciso, deixa eu te falar uma coisa, isso já está liberado no reino dos céus sobre você. Entenda, queridos, o Senhor já liberou sobre mim e sobre você bênçãos extraordinárias. Nós precisamos acessá-las. Como que eu faço isso? Clamando e pedindo ao Senhor que se abra os céus sobre a minha vida. Um tempo de milagre, um tempo de provisão. Significa que eu nunca mais vou ter problema? Jamais. Ontem conversando aqui ao final ali, a gente está falando exatamente sobre isso. Que às vezes nós pensamos que estar com Jesus, nós entramos num ambiente onde tudo está resolvido. Só que apóstolo Paulo, ele falava, eu tenho uma espinho na minha carne que não me larga. Mas esse espinho é por um motivo, resumindo, tá? É como se ele estivesse dizendo assim, é para mim não esquecer do Senhor nenhum dia. Então nós temos lutas diárias, temos problemas diários. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. O que nós podemos e precisamos é não desanimar, porque ele fala, tem de bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer. Precisamos abrir os nossos olhos e olhar para o céu e pedir ao Senhor, abra os céus. Mesmo que estejamos em um tempo difícil. Você quer um momento mais difícil do que Estevão estava vivendo? A Bíblia diz que Estevão estava sendo apedrejado, tomando pedrada no literal. Muitas pessoas pegando pedras de vários tamanhos, pedras, e jogando nele. Será que doeu? Eu não vou jogar, mas talvez você pode jogar uma pedra para cima e entrar de baixo assim, para você ter uma experiência. Capaz, né? Mas Estevão estava tomando pedrada. Mas os olhos dele estavam onde? No Senhor. E a Bíblia diz que quando ele abriu os olhos, ele olhou para cima, ele viu que o céu aberto. E quando ele olha e vê o céu aberto, ele vê Jesus em pé. Eu não sei você. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, eu não faço ideia do que você está passando na sua casa, na sua família, no seu trabalho, eu não sei. Mas abra os seus olhos para os céus, porque o Jesus que nós estamos vivendo aqui, pregando, falando, Ele olha para você e se coloca de pé ao meu e ao seu favor. Vai valer a pena. Vai valer a pena, tem valido a pena. Enfrentar guerras, tribulações, dificuldades, vale a pena. Que eu estou dizendo a você que se você entender esse ambiente e começar a clamar ao Senhor e olhar para cima, o próprio Jesus se levanta ao meu e ao seu favor. E aí não importa mais nada. Estevão não importou com as pedradas. Tenho para mim que nem dor mais ele sentiu. Nem dor mais ele sentiu.
benditos do meu Pai. Que todo o céu que está fechado sobre a sua vida se abra. Que todo o céu que está fechado sobre a sua casa, sobre a sua vida se abra. Eu clamo ao Senhor nessa noite que todo o céu que está fechado sobre o seu trabalho, sobre a sua finança, sobre as áreas da sua vida, sobre o seu físico, trazendo muitas das vezes doença, sejam abertos e que a bênção e o milagre do Senhor alcance a sua vida nessa noite. Que a misericórdia do Eterno alcance você, mesmo se você não clamou ainda, no poder que há no nome de Jesus, e nós entramos agora em concordância e clamamos por você, ou então você mesmo faça isso agora. Feche os seus olhos e clame ao Senhor. Fala: Senhor, eu preciso que o céu se abra sobre mim. Senhor, eu preciso que o céu se abra sobre a minha vida. Senhor, eu preciso que o céu se abra sobre a minha casa. Porque no céu onde Cristo está, não tem luta, não tem dificuldade, não tem problema. Existe uma paz que excede todo entendimento, que Ele pode e tem o poder de alcançar a sua vida essa noite. Uma solução a qual você ainda não encontrou, hoje você pode encontrar no Senhor, se você clamar. Clame a mim, responder-te-ei, farei coisas grandes e insondáveis, que você não vai conseguir explicar. Que nós estamos aqui essa noite vivendo em comunhão. E não existe ambiente melhor para os céus abertos, é quando nós estamos em comunhão. Como assim, pastor? Não existe ambiente melhor para nós enxergarmos esses céus abertos, porque eles estão abertos sobre esse lugar, quando nós estamos em comunhão. Comprove isso na palavra, é claro. O Salmo 133 diz assim: é como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque o Senhor ali ordena bênção e vida para sempre. Quando estamos em comunhão. Não queira viver sozinho. Não queira viver do seu jeito, da sua forma. Em toda a Bíblia você vai ver Jesus dizendo: vinde após mim, vinde comigo, vinde comigo, vinde comigo. Vamos viver em comunhão. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de relacionamento. Quer viver coisas extraordinárias? Viva um relacionamento genuíno com Cristo. Hoje o Senhor libera sobre nós chuvas sem medidas. Pastor, mas eu não estou vendo. Comece a profetizar. Que as chuvas que o Senhor está liberando sobre nós alcancem não só nós aqui, mas alcança pessoas que fazem parte desse corpo que está precisando na saúde, serem curadas de enfermidades. Então, se você não está precisando de chuva, clame ao Senhor pela chuva sobre o corpo de Cristo. É claro que você está, né? Todos nós estamos. Qual que é o deserto que está sobre a sua vida?
todo deserto que está atuando sobre a sua casa, sobre a sua família. De acordo com o que lemos aqui agora no Salmo 133, nós estamos em união, então esse momento é propício para que você alcance a misericórdia, a graça e a bênção do Senhor, mais ainda, porque Ele já tem te alcançado. Se coloque de pé no seu lugar. Tudo que eu e você precisamos está nele. Tudo que eu e você necessitamos está em Cristo Jesus. Você vai ver eu falando isso direto. Eu preciso que você entenda isso. A verdade é que nós vivemos dias onde muitas das vezes nós olhamos e não conseguimos enxergar nada, mas como eu disse, é tempo de clamar ao Senhor, é tempo de invocar ao Senhor, é tempo de buscar ao Senhor, porque onde tudo parece perdido, onde o céu parece que está fechado, tudo está escuro, está prestes a ser derramada uma chuva sobre nós. Então eu não sei qual é a área da sua vida que você está mais precisando. O que eu sei é que Jesus está aqui nessa noite, e o desejo dele é fazer com que você saia daqui molhado, inundado pela chuva do Eterno. A esperança do Eterno volta mais uma vez. A esperança da presença, a esperança de algo que você ainda não conseguiu entender, a esperança de algo que você olha e fala, não tem jeito. Deus está dizendo, tem jeito sim. Eu sou o Deus do impossível, eu sou o Deus que transformo, eu sou o Deus que renovo, eu sou Deus. O seu trabalho, sabe qual que é o seu trabalho? É o mais fácil, o meu e o seu trabalho é o mais fácil, que é clamar, é buscar. Pastor, mas eu não estou tendo nem força para clamar. Simplesmente se lance diante dele e fala, Deus, socorre-me, Deus, eis-me aqui. Ele não espera de mim e de você orações perfeitas, Ele espera de mim e de você orações verdadeiras, onde você fala, Deus, eu não sei nem orar, eu não sei como te buscar, eu não sei, mas o Espírito Santo que está dentro de você, sabe o que ele faz? Ele geme por você com gemidos inexprimíveis. Ele clama, ele vai até o Pai, e fala, olha, água que cura, água que transforma, água que renova a sua vida, que transforma você. Talvez você não entendeu ainda todo o processo que você está vivendo, tudo que está acontecendo na sua vida. Talvez você não está conseguindo entender qual que é o propósito para qual eu estou aqui. Até isso Ele pode te responder. Não perca a esperança, não perca a fé, volte a crer, volte, com seus olhos fechados, faça uma oração a Ele nessa noite, fala, Jesus, eis-me aqui. Se você não tem palavras, simplesmente se apresente diante dEle, apresenta diante dEle a terra que está seca. Olha aqui, Jesus, a terra está seca, eu não sei o que fazer com isso, eu não tenho possibilidade. Talvez você já até tentou cavar um poço, mas sem sucesso.
Jesus, Tu és tudo que precisamos. Tu és a água que emana diretamente do trono. Tu és que tem o poder, o controle sobre todas as coisas, e sobre todas essas coisas nós estamos firmados debaixo das Tuas potentes mãos. Então te peço agora, Jesus, no poder que há no Teu nome, que o Senhor venha mais uma vez e manifesta a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida de cada um aqui. Eu te peço, Jesus, que o Senhor derrame e abra os céus já estão abertos sobre nós, então libera sobre nós chuvas de bênçãos, chuvas sem medida, chuvas de resposta, a qual nós estamos precisando. Alinha-nos ao Teu coração, alinha-nos à Tua vontade, Jesus, que nós possamos ser conduzidos a viver a vontade do Teu reino, a vontade do Teu querer. Paizinho, não mais viver da forma que nós queremos, mas viver conforme o que o Senhor quer. Jesus, nós te pedimos, eu te peço nessa noite, que a Tua glória seja manifesta, que o Teu poder seja manifesto na nossa individualidade. Pai, encontre-nos na nossa individualidade e nos leve a viver coisas extraordinárias em Cristo Jesus. Encontre-nos na nossa limitação, na nossa dificuldade. Espírito Santo, que sejamos movidos e moldados pelo Teu querer, movidos e moldados pela Tua vontade. Aquieta a nossa alma, aquieta as nossas emoções, aquieta-nos, meu Deus, liberta-nos de todo vício, liberta-nos de todo vício, de tudo que denigre a Tua imagem, destrói o templo do Espírito Santo. Liberta-nos, meu Deus, liberta-nos e faz jorrar sobre nós águas que purificam, águas que curam, águas que transformam. Jesus, nós te pedimos um tempo de avivamento, um tempo aonde chuvas sem medida são liberadas, bênçãos sem medida são liberadas sobre nós, nos limpando de toda luta, limpando-nos, meu Deus, de todo pecado. Jesus, nós lemos hoje em Tua palavra que se nós te clamar do céu, o Senhor nos ouve, o Senhor manda a chuva, o Senhor manda o perdão sobre nós, libera o perdão sobre nós, libera sobre nós, meu Pai, a Tua graça. Então nessa noite nós te pedimos que a Tua graça nos alcance, sim, alcance a vida de cada um e transforma-nos, leva-nos a viver coisas extraordinárias em Cristo, leva-nos a viver um momento de intimidade, um relacionamento real contigo. Espírito Santo, que sejamos totalmente inundados pela Tua presença e pelo Teu poder. Jesus, nós te glorificamos, entregamos a Ti a glória, entregamos a Ti, meu Pai, as nossas petições nessa noite, e te pedimos que abra os céus mais uma vez, que abra os céus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos bens, sobre o nosso trabalho, sobre, Pai, tudo quanto nós colocarmos a mão, não seja nossa, mas seja Tua. Nós te glorificamos, nós rendemos a Ti glória, força, poder e majestade para todos sempre, sempre. Se você pode, dê um aplauso a Jesus, celebre a Ele com suas palmas, celebre ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, o único que é digno, o único adorado, o único. Deus possa estar liberando sobre nós a graça do Eterno. Quando Espírito de
Amém? Que Deus possa continuar falando ao seu coração. Que Deus possa te conduzir a novos níveis nele. Que a transformação ela comece a partir de você. Que a transformação da sua casa, da sua família, seja a partir de você, para um novo tempo. Que você possa abrir os seus olhos e contemplar Cristo de pé, olhando para você, olhando para sua casa, olhando para sua família. Amém? Repita após mim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Oremos juntos? Pai nosso que está em... para todos, sempre e sempre. Estenda sua mão direita. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz. Que a graça eterna, a paz, a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. Vai para uma semana abençoada, regozijando em alegria, inundados pela chuva do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, e tudo quanto você se propuser a fazer, seja abençoado no poder que há no nome de Jesus. Vá em paz.